Para explicar os conceitos do neodarwinismo, antes é preciso saber quem foi Darwin e qual foi a sua teoria sobre a evolução das espécies. O naturalista e biologista Charles Darwin nasceu na Inglaterra e viveu de 1809 a 1882. Durante um período de 5 anos, ele colaborou com pesquisas realizadas nas costas e ilhas da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Descobriu um grande número de espécies de plantas e de animais que até então eram desconhecidas. O que mais lhe chamou a atenção foi o número grande de tentilhões e de suas diversidades que conheceu na ilha de Galápagos, situado na costa ocidental da América do Sul. Ele acreditou que a razão de existir pequenas diferenças na descendência, tanto nas plantas como nos animais, fizeram com que certas espécies vivam mais tempo que as outras, que no caso possuam vida longa. No ano de 1859, na certeza de ter encontrado a resposta aos seus questionamentos, ele escreveu o livro A Origem das Espécies. Posteriormente, Darwin escreveu outra obra, A Descendência do Homem. Nesta, ele manifestou suas ideias sobre o surgimento da raça humana no planeta Terra. Seus 2 livros geraram debates e muitas controvérsias na época. Contudo, hoje em dia, muitas de suas ideias são aceitas pela ciência. Como previu o naturalista, o pensamento conservador reagiu à sua teoria. Embora os cientistas tenham concluído que Darwin estava certo, a polêmica permanece até hoje nos meios filosóficos e religiosos. Há setores destes últimos que proíbem o ensino do evolucionismo darwiniano em escolas, pois adotam a teoria do criacionismo, da criação do ser humano por Deus, como está na Bíblia. Independente de qualquer polêmica, porém, o evolucionismo darwinista foi a base das ciências biológicas contemporâneas. Darwinismo, ou teoria da seleção natural, é o nome dado à teoria criada por Darwin para explicar a evolução das espécies. Com base em estudos, ele observou que o crescimento das populações era muito maior que os recursos dados pela natureza, e com isso concluiu que haveria uma disputa por esses recursos, nos quais aqueles que apresentavam variações que favoreciam sua sobrevivência serão os que conseguirão deixar maior número de descendentes. Um dos exemplos mais utilizados é o da girafa, na qual atravessa a teoria de Lamarck. Resumidamente, as girafas, inicialmente com o pescoço curto, teriam de se esforçar para alcançar os alimentos em locais altos, fazendo assim com que seus pescoços crescessem e transmitissem essa característica para seus descendentes. Porém, com a teoria de Darwin, é possível explicar que, inicialmente, haviam girafas de variados tamanhos de pescoço, porém só as com pescoço longo eram capazes de alcançar os alimentos em locais altos, fazendo assim com que ficassem mais fortes e sobrevivessem ao meio ambiente. Assim, quem se alimenta e vive mais tem, consequentemente, maiores chances de se acasalar e deixar mais descendentes. A seleção natural, por ser um processo muito lento, raramente é observada pelo homem, mas há um exemplo que pôde ser assistida. A troca das mariposas de coloração clara pelas de coloração escura, graças à industrialização em Manchester, na Inglaterra. As mariposas claras se camuflavam melhor nas árvores que possuíam líquens, sendo menos predadas, diferente das escuras que não se mimetizavam. Com a crescente poluição gerada das indústrias, os líquens não sobreviveram e os troncos das árvores escureceram. Assim, as mariposas claras passaram a ser as mais predadas, enquanto as escuras se camuflavam, ou seja, a espécie mais adaptada ao meio ambiente sobreviveu, assim como ditava a teoria de Darwin. Neodarwinismo. Apesar da teoria de seleção natural ser aceita, esta ainda não era capaz de explicar as diversidades das características de uma população, o que a partir do século XX, com a descoberta na área da genética, pôde ser mudado, que teve como resultado uma teoria mais abrangente e mais embasada, e por isso mais aceita para explicar as leis que regem o processo evolutivo de seres vivos. Essa teoria ficou conhecida como teoria moderna da evolução, teoria sintética ou ainda neodarwinismo. Ela é baseada em 4 processos evolutivos básicos: mutação, recombinação genética, seleção natural e isolamento reprodutivo. Mutação e recombinação genética. Mutação é qualquer mudança permanente do DNA, podendo ocorrer tanto em células de linhagem germinativa como em células somáticas, e envolvem as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. As mutações gênicas são as alterações que ocorrem na sequência de bases da molécula de DNA, constituintes dos genes, que sofrem uma mudança em sua estrutura. Só são importantes para a evolução as mutações que acontecem nas células reprodutoras, pois essas podem ser transmitidas aos descendentes. Muitas pessoas associam a palavra mutação a coisas ruins, mas nem sempre essas são prejudiciais.
A recombinação, por sua vez, acontece durante a reprodução sexuada, podendo ser definida como uma mistura de genes com origens diversas. Esses mecanismos são responsáveis pela variabilidade genética, gerando, portanto, as características genéticas que vão auxiliar no processo evolutivo. Seleção natural. A seleção natural é outra forma de imposição de ordem ao processo evolutivo. Como já citado, durante esse processo, os seres mais adaptados permanecem vivos e reproduzem-se, enquanto os menos adaptados não seguem. Com isso, os indivíduos adaptados deixam descendentes e tornam a população de animais mais adaptadas ao ambiente em que vivem. Isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo refere-se a populações que são separadas por características geográficas, fazendo com que os animais reproduzam-se em grupos separados, que passarão a evoluir de forma isoladas de sua antiga população. Isso pode acontecer com o isolamento sexual também. Por exemplo, um porco doméstico possuirá características diferentes de um porco selvagem. Resumidamente, o neodarwinismo possui 5 pontos básicos. As variações que acontecem de uma espécie para outra vão depender das mutações, essas mudanças acontecem ao acaso, a luta pela vida acontece entre os indivíduos e o meio ambiente, com a luta pela vida, temos a ação da seleção natural que define os aptos e os não aptos às condições do meio, por fim, o isolamento geográfico, ou ainda sexual, impede que características dos seres adaptados misturem-se com as características dos primitivos.